tema da nossa mensagem para essa noite, como os irmãos podem ver no multimídia, é enxergando e vencendo o desânimo. Vamos falar juntos? Enxergando e vencendo o desânimo. Antes de entrarmos na ministração da palavra, eu quero te convidar a nós orarmos mais uma vez. E te convido nesse momento a pensar, a refletir. Eu costumo fazer uma pergunta nesse momento, né? Algumas vezes eu faço e eu quero fazê-la nesse momento novamente. Eu quero te perguntar o que você deixou daquela porta para fora? O que você tem daquela porta para fora? O que tem daquela porta para fora que talvez seja capaz de tirar e roubar a sua atenção aqui nesse momento? O que tem daquela porta para fora que, se você não se policiar, ou se não houver uma ação da parte de Deus nesse momento, isso pode impedir você de receber aquilo que Deus quer para falar com você? Eu vou ser mais direto. O que tem aí no teu celular que pode estar te deixando inquieto nesse momento, ao ponto de impedir que a palavra de Deus fale com você nessa noite? Eu quero orar sobre isso. Te convido a fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Pai, nós, pela autoridade do Teu nome, Pai, nós nos assentamos aqui nesse momento para receber a Tua palavra. Nós entendemos que nesses poucos minutos, Pai, que estaremos aqui ouvindo, lendo e refletindo sobre a Sua palavra, não existe nada mais importante para nós do que isso. De modo, Pai, que nós queremos fazer um exercício agora, Pai. Nós queremos pegar tudo que envolve a nossa vida e colocarmos de baixo, e colocarmos inferior a esse momento. Deus, não tem nada mais importante para nós do que isso agora. As preocupações que nós deixamos em casa não é mais importante que isso. As preocupações que nos fazem pensar no amanhã não é mais importante do que isso. Aquilo que se encontra conosco na nossa mente, no nosso celular, onde quer que esteja, Pai, não é mais importante que isso. Tal como Maria, quando teu filho chega na casa dela, na casa de Maria, Marta e Lázaro, e ela se assenta aos teus pés para receber a tua palavra, nós queremos fazer isso nesse momento. Pai, por misericórdia e por graça, Pai, derrama, Senhor, do Teu Espírito sobre nós. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para atuar, para ministrar, para falar em cada coração. Pai, eu oro para que corações de pedra se coloquem sensíveis agora, Senhor, e sejam quebrantados pelo poder do Teu Espírito Santo. Que mentes não sejam dispersas, Pai, mas que estejamos focados naquilo que o Senhor há de ministrar em cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Você não precisa abrir sua Bíblia por enquanto, daqui a pouco você vai abrir, mas acompanhe a leitura de base da nossa mensagem, que se encontra em Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18, que diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Vamos ler juntos? Vamos lá, todos nós? Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Agora, independente do multimídia, pega aí sua Bíblia, abre ela em 1 Reis, capítulo 18, deixa ela aberta, que você vai consultar esse capítulo e outros, enquanto nós estivermos aqui ministrando a palavra. Faz esse exercício aí, pega agora o seu exemplar da palavra de Deus e abre aí em 1 Reis, capítulo 18. Como foi visto, irmãos, no texto que nós lemos em Tiago, nós vamos ministrar nessa noite sobre Elias. Personagem de destaque da nossa reflexão, o personagem principal para a nossa meditação nessa noite é Elias. Elias é um dos maiores personagens do Antigo Testamento e de toda a Bíblia, irmãos.
Elias é um dos grandes, se não o maior profeta do Antigo Testamento. A vida de Elias está marcado pelo reinado do rei Acabe. Rei Acabe era casado com Jezabel. Jezabel, irmãos, é a pior mulher descrita na Bíblia. Não existe mulher pior do que Jezabel descrita na Bíblia. E o rei Acabe teve o desprazer de ser casado com essa mulher. E além dele ter tido o desprazer de ser casado com ela, ele era totalmente dominado por ela. Então essa mulher, ela é responsável por introduzir no meio do povo uma idolatria a Baal. Essa mulher é responsável por matar e perseguir vários profetas de Deus. E essa mulher faz coisas terríveis, irmãos, descritas ali no livro de Reis. Então a vida de Elias, ela está associada a essa época. Acabe e Jezabel são personagens que fazem parte da história de Elias. Elias, irmãos, foi um personagem de grande destaque no Antigo Testamento. Ele foi um personagem que vivenciou experiências e situações maravilhosas da parte de Deus. Mas ainda assim, ainda sendo alguém de grande destaque, ainda sendo alguém que fez coisas grandiosas, irmãos, ele tem uma marca na sua vida, porque em um período da sua vida, ele é marcado pelo desânimo. E logo que nós vamos falar hoje, refletir sobre esse tema, sobre essa palavra que é o desânimo, Elias, que temos muitas coisas boas para falar dele, poderíamos fazer uma mensagem aqui só falando do quanto esse homem foi usado por Deus em alguns momentos. Nós vamos falar isso daqui, mas Elias tem uma marca. Quando nós lemos a história que se encontra ali em 1 Reis, a partir do versículo 18, quando nós conhecemos a história desse personagem, nós vemos que tem um momento na sua vida, que a sua vida é marcada pelo desânimo. E esse momento é justamente quando ele acaba de vivenciar algo maravilhoso da parte de Deus. Nós vamos entrar com mais detalhe daqui a pouco. Ele é ameaçado por Jezabel. Quando ele se vê ameaçado por Jezabel, ele desanima. Ele larga a missão, ele vai para o deserto, ele senta debaixo de uma árvore. E o desânimo de Elias é tão grande que ele chega a orar para Deus, pedindo para que ele pudesse morrer. Ele chega a orar a Deus pedindo para que Deus tire a sua vida. De tão grande era o desânimo que esse homem se encontrava. 1 Reis capítulo 19. Você pode começar a mexer a sua Bíblia e também pode ir olhando o multimídia, mas não deixe de manusear a sua Bíblia. 1 Reis capítulo 19, versículo 3 e 4, narra esse momento de desânimo na vida de Elias. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. E ele disse para Deus: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus antepassados. Está nítido, irmãos, pelas próprias palavras de Elias, que ele chega no momento da sua vida de desânimo. E o que nós lemos em Tiago, irmãos, na abertura dessa mensagem? Elias era homem semelhante a nós. Elias era tanto ser humano quanto nós somos. Elias tinha todas as suas limitações, assim como nós temos. Logo que, se Elias, que foi um grande personagem da Bíblia, um grande personagem do Antigo Testamento, foi alguém que desanimou, eu e você também podemos desanimar. Você não precisa responder, você só vai pensar para si mesmo. Você está desanimado? Você chega aqui nessa noite desanimado?
Você experimentou recentemente na sua vida um desânimo? E sobre isso, queridos, entenda uma coisa: o Espírito Santo é capaz de falar através de uma única palavra de formas diferentes com todos nós. Talvez quando eu falo a palavra desânimo, você automaticamente leva a sua mente para uma área da sua vida, e uma outra pessoa pode levar para uma outra área completamente diferente. Então quando eu falo em desânimo, você talvez pode pensar no seu casamento. Talvez quando eu falo em desânimo, você pode pensar na sua carreira, na sua vida profissional. Quando eu falo em desânimo, você pode ser levado para algo muito específico e pontual que você esteja vivendo no momento. Quando eu falo em desânimo, você pode ser levado para a sua vida espiritual. E aí você pode pensar em várias coisas, querido. Pense, mas pense condicionando sua mente ao Espírito Santo de Deus, e deixe que Ele fale com você nessa noite. Apenas para completar essa introdução, irmãos, desânimo é a ausência do ânimo, é a ausência do entusiasmo, é a ausência da coragem. E palavras que são sinônimos de desânimo, irmãos, é abatimento, fraqueza e prostração. Entre várias outras palavras, eu destaco essas três: abatimento, fraqueza e prostrações. Essa mensagem será dividida em duas partes. Na primeira delas eu vou falar um pouco sobre o desânimo. Entenda que eu não tenho como esgotar esse assunto. Entenda, é sempre bom explicar que eu falo no viés da palavra de Deus. Eu não falo no viés de um especialista de área de saúde. Eu falo no viés de um pastor. Eu falo no viés pastoral. Eu falo no viés bíblico. Então eu não vou esgotar esse assunto. Eu não estou preocupado aqui em falar o que a psicologia diz. Eu não estou preocupado aqui em falar o que a terapia diz, o que o psicanalista diz. Eu estou preocupado em ler e entender a palavra de Deus e conversar com você a respeito desse assunto à luz da palavra de Deus. O meu viés é pastoral, o meu viés é bíblico, e eu não tenho a menor condição de esgotar esse assunto, mas nós vamos pensar sobre ele à luz da Bíblia, sobretudo à luz do personagem da nossa mensagem, que é Elias. E eu quero pensar com você nessa noite, irmãos, em primeiro lugar, sem mais demoras, que desânimo não é necessariamente consequência de fracasso. Você pode estar realizado em alguma área da sua vida e ainda assim se sentir desanimado. É a primeira aplicação que eu quero fazer nessa noite, e eu falo isso olhando para a vida de Elias. Geralmente quando a gente pensa em desânimo, a gente pensa no fracasso. Geralmente quando a gente pensa no desânimo, a gente pensa que alguém foi levado ao desânimo porque experimentou um fracasso na sua vida. Então, se você, por exemplo, vive desanimado no seu casamento, talvez seja porque o seu casamento esteja sendo um fracasso. Se você está desanimado na sua vida espiritual, talvez seja porque a sua vida espiritual está um fracasso. Se você tem vivido um desânimo em alguma área da sua vida, talvez seja porque você tenha fracassado. Irmãos, em alguns momentos pode ser sim. Em alguns momentos o desânimo pode ser resultado de um fracasso, mas obrigatoriamente o desânimo não vem apenas do fracasso. O desânimo pode vir de um momento de realização, e com Elias foi assim. Deixa eu te falar um pouquinho sobre Elias. Elias ele é levantado por Deus, e Deus tinha uma missão específica para usar esse profeta. Ele é tão escolhido por Deus, irmãos, que Deus manda aves para alimentar Elias em um lugar que ele estava, que não tinha como chegar comida até ele. Deus envia comida até ele. Talvez seja o primeiro iFood da Bíblia. Elias está em um local e Deus envia alimento para ele. Elias, irmãos, é alguém que se levanta na sua geração para combater um dos piores reinados que Israel teve, Acabe e sua esposa Jezabel. Elias, irmãos, é alguém que se levanta para defender as verdades de Deus num período de idolatria. E Elias, irmãos, era alguém ousado na sua fé, porque ele chegou e anunciou: não vai chover nessa terra até que eu fale que vai chover. E ficou 3 anos e meio sem chover. E tem um momento, irmãos, que Elias ele chega diante de Acabe, um
momento que ele era procurado, e o servo de Acabe fala: tem um rapaz querendo falar com você, o nome dele é Elias. Quando o rei ouve que Elias estava na porta da casa dele, o rei nem acredita. O rei pensa: que desaforo, eu estou perseguindo ele vem aqui na minha porta falar comigo. E Elias chega na cara do rei e fala: nós vamos fazer um desafio. Pega os seus profetas, pega os profetas de Baal, nós vamos para o alto do Monte Carmelo e nós vamos chegar lá e eu vou propor um desafio a cada um de vocês. E Elias faz isso. Elias leva os profetas que o rei Acabe envia para o monte do Monte Carmelo, e ele trava um desafio. O desafio é simples. O desafio é: vocês vão orar ao Deus de vocês, vocês vão preparar um holocausto, vocês vão orar a Baal, pedindo que Baal mande chuva. E vocês vão orar intercedendo para que ele mande chuva. Depois que vocês terminarem o momento de vocês, eu também vou orar. Vocês podem orar primeiro, e eu vou orar ao meu Deus, pedindo que o meu Deus mande chuva no holocausto. E nós vamos ver qual é o Deus que vai responder a oração. O Deus que responder, ganha. Se Baal responder e mandar chuva, Baal é Deus e eu me prostro diante deles. Se Baal não mandar chuva e o meu Deus mandar, o meu Deus é que tem poder e não o Deus de vocês. Isso está em 1 Reis capítulo 18, de 16 a 20. Você pode olhar na sua Bíblia ou acompanhar no multimídia, que diz assim: desde quando Elias é apresentado ao rei. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E aí lá eles travam um desafio, e Elias deixa eles começarem. E eles começam a orar, irmãos, desde o amanhecer do dia. E eles começam a orar, eles começam a falar com Baal, e eles começam a pedir para que Baal envie chuva, envie chuva, envie chuva. E vai passando o tempo, eles vão orando, vão orando, vão orando, oração após oração, prostração após prostração. Eles se ajoelham, dá meio-dia e nada acontece. Quando dá meio-dia, irmãos, Elias começa a zombar deles. Fala: olha, falem mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo, ou esteja passeando e não esteja escutando vocês. Então comece a gritar para ver se eles escutam. E os profetas de Baal estão orando, orando, e nada de chuva. Eles começam a se cortar, oferecer sacrifício próprio para Baal, e nada de chuva. Eu não vou ficar lendo os textos para não gastarmos muito tempo, então eu vou explicando. Depois que eles passam um dia inteiro, irmãos, orando e nada acontece, Elias ora. Só que antes de Elias orar, ele prepara o seu holocausto, e ele manda que os profetas de Baal jogassem água no seu holocausto. Então Elias prepara o seu holocausto, prepara o seu sacrifício e fala: joguem água, joguem bastante água. Eles começam a jogar água na lenha, jogar água em tudo que Elias preparou, até que Elias ora. 1 Reis 18, de 33 a 39. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas as coisas por ordem tua.
Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, é Deus, e que faz o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram e prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, aleluia! E ali acontece esse desfecho. E Elias, irmão, sai dali realizado. Elias sai dali, irmãos, vivendo sobrenatural. Como a gente gosta de dizer, Elias sai dali na unção, irmãos. Aí a rainha, quando sabe disso, ameaça ele de morte. Aí o que acontece com Elias? Ele desanima. Ele desanima, irmãos. Alguém desafia 850 profetas, 450 só de Baal, mais 400 de Azerá. Elias vence uma batalha no Monte Carmelo. Elias havia dito que não iria chover e não chove. Elias é alimentado por aves porque o Senhor manda diretamente alimento para ele. E ele desanima. Logo, irmãos, desânimo não é necessariamente consequência de fracasso. Elias estava realizado, não havia falta de fé na vida de Elias, não havia falta do agir de Deus na sua vida, e ele desanima. Comigo, com você pode acontecer a mesma coisa. Você não necessariamente precisa estar vivendo um momento de fracasso na sua vida para estar desanimado. Você não necessariamente precisa olhar para a sua vida e ver que a sua vida está toda destruída, e ver que a sua vida está de cabeça para baixo para você se sentir desanimado. Talvez as coisas estejam em ordem na sua vida, talvez as coisas estejam caminhando bem na sua vida, talvez as coisas estejam equilibradas na sua vida e você está desanimado. Continuando, irmãos, um tópico vai completar o outro. Ao mesmo tempo que ele não é sinônimo de fracasso, irmãos, geralmente o desânimo é resultado de uma expectativa errada. Ele pode não obrigatoriamente ser resultado de um fracasso, mas na maioria das vezes, ainda que isso não seja absoluto, essa frase, geralmente, e muitas vezes, o desânimo é resultado de uma expectativa errada. E eu quero ler agora 1 Reis capítulo 19, versículo 3 e 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Eu quero destacar aqui uma simples frase de Elias: não sou melhor que os meus antepassados. Em outras traduções, não sou melhor que os meus pais. Elias não desanima porque estava vivendo um fracasso, mas ele desanima, irmãos, porque ele se frustra nas suas expectativas, porque é claro aqui através das suas palavras que Elias, embora tivesse vivenciado grandes coisas da parte de Deus, ele tinha uma expectativa de realizar algo maior do que alguém antes dele realizou, e essa expectativa o movia, e quando ela não era realizada, ele se frustrava. Logo, queridos, o seu desânimo não necessariamente é resultado de um fracasso, mas ele pode ser sim resultado de uma expectativa errada, sobretudo uma expectativa frustrada. Isso é algo muito sério, irmãos, porque dependendo da sua expectativa, você pode estar vivendo coisas maravilhosas ao seu redor. Você pode ter motivo de sobra para celebrar o que você está vivendo, mas você vive por expectativa em algo e aquilo não acontece. E aquilo que você deposita expectativa que não acontece, sobrepõe tudo aquilo de bom que você está vivendo. Às vezes, a expectativa daquilo que esperamos não acontece,
Às vezes a expectativa daquilo que nós esperamos e não acontece pode falar e ter um peso muito maior do que tudo aquilo que está sendo realizado. Às vezes o que te direciona, às vezes o que te impulsiona para o desânimo, não é o tudo que se realiza, é uma coisa ou duas que você colocou expectativa e isso não acontece. Mas eu quero te perguntar nessa noite, meu irmão e minha irmã, vamos refletir, será que tudo aquilo que nós temos esperado e não tem acontecido, deveria realmente estar sendo esperado, irmãos? Será que tudo aquilo que eu tenho colocado expectativa e não estou vivendo, deveria estar sendo colocado expectativa? Será, irmãos, que tudo aquilo que eu estou esperando não está acontecendo, e isso está me frustrando, deveria estar sendo esperada? Irmãos, tem coisas que vêm claro da parte de Deus, tem coisas que são propósitos de Deus para nós e devem ser vividos com expectativas, mas tem coisas que somos nós que criamos, tem expectativas que não necessariamente vêm de Deus para nós, são criadas no nosso coração, são criadas na nossa mente, nós vivenciamos isso, nós vivemos a partir disso, nós nos frustramos, nós nos desanimamos e Deus não tem nada a ver com isso, porque quem criou isso fomos nós. Às vezes o ser humano não se contenta com aquilo que está sendo vivido. Às vezes o ser humano não se contenta com aquilo que está sendo alcançado. Ele coloca expectativas na frente e isso não vem, e isso frustra, isso leva ao desânimo. Nessas horas, irmãos, é preciso consultar o nosso coração. Nessas horas, irmãos, é preciso pensar nas expectativas que nós estamos criando. Nessas horas, irmãos, é preciso pensar nas expectativas que nós estamos colocando para a nossa frente, porque nem sempre essas expectativas que nós estamos colocando para frente é algo que Deus deseja para a gente. Muitas vezes somos nós apenas que desejamos. Continuando, como eu disse, um vai completar o outro. O desânimo, por vezes, irmãos, pode produzir em nós isolamento. 1 Reis 19, 3 e 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor que meus antepassados. Ele está vivendo um ministério, irmãos, fazendo coisas grandiosas. Eu acabei não dizendo, mas quando acaba o desafio lá no Monte Carmelo, ele ainda fala assim para o rei Acabe, pode ir para casa, vai lá e come alguma coisa, porque está vindo chuva pesada aí que eu estou ouvindo. 3 anos e meio, irmão, sem chover, porque ele havia dito que não choveria. Quando ele acaba de derrotar os profetas de Baal, ele ainda avisa, pode ir para casa, vai sentar lá e vai comer, porque vai vir chuva pesada aí. Elias, irmão, estava vivendo um ministério abençoado, um ministério no meio do povo, fazendo sinais e prodígios da parte de Deus, mas quando vem desânimo, ele se isola. Irmãos, tem um princípio de vida cristã, tem um princípio de vida cristã que eu e você precisamos entender. Olha, nós somos igreja de forma individual. Quando Paulo ele escreve uma das suas cartas, ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então a igreja sou eu, a igreja é você. Mas nós não somos chamados para ser igreja ou vivermos como igreja sozinhos. Existe um princípio da parte de Deus, esse princípio é bíblico, que Deus não se agrada que você viva só. Deus não se agrada do seu isolamento. E nós, irmãos, muitas vezes quando desanimamos, a primeira coisa que fazemos é querer não estar perto. Nós, quando desanimamos, irmãos, a primeira coisa que queremos fazer é romper com os relacionamentos. E às vezes, irmãos, o relacionamento eram as formas melhores que nós tínhamos para poder mostrar o amor de Deus, para poder mostrar a compaixão de Deus, para derramar Deus através de nós na vida das pessoas. Mas quando vem o desânimo, ele não apenas frustra a nossa caminhada, como ele tenta nos tirar, irmãos, das relações. Então é muito comum ao ver alguém desanimado, a pessoa não querer mais estar nas relações, a pessoa não querer mais os contatos coletivos, a pessoa querer o isolamento. Eu não estou dizendo que todo isolamento não é saudável, mas tem momentos que é bom você estar sozinho, tem momento que é bom você refletir, mas isso são em situações específicas, em momentos pontuais, via de regra. Quando o isolamento é algo constante, você também precisa consultar o seu coração. Se você tem estado desanimado, se o desânimo tem feito você desacreditar das pessoas, se afastar da pessoa, começa a analisar o seu coração, porque Deus não deseja esse desânimo, esse isolamento para a sua vida.
Quarto lugar, para terminarmos essa primeira parte. O desânimo pode produzir em nós um senso de justiça. 1 Reis 19, 13 e 14. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Presta atenção aqui numa coisa. Elias se isola, e quando ele chega diante de Deus, ele começa a fazer o quê? Mas eu faço isso, eu faço aquilo. Eu estou no meio de uma geração que ninguém tem compromisso com você, que ninguém quer nada com você. Eu faço parte de um povo que ninguém quer fazer nada para você. Eu tenho feito sozinho, eu tenho trabalhado sozinho, eu tenho me esforçado sozinho, eu tenho me santificado sozinho. Olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Vamos trazer para a nossa vida? Geralmente quando a gente é tomado pelo desânimo, a gente também é tomado pelo senso de justiça. O que é o senso de justiça? Eu faço, o outro não faz. Eu sou, o outro não é. Eu me esforço, o outro não se esforça. Eu tenho isso, e o outro não tem nada. Elias só não contava, irmãos, com uma resposta que ele recebeu da parte de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. No entanto, Deus dizendo para Elias: fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinam diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. O que Deus está dizendo para Elias? Você está dizendo que você faz isso, que você faz aquilo, que você tem compromisso, que você tem aquilo outro. Eu não discordo, você tem. Só que eu tenho mais 7.000 igual a você, Elias. Eu tenho mais 7.000 que não se curvaram diante de Baal, Elias. Eu tenho mais 7.000, Elias. Queridos, ainda que você venha desanimar por estar num ambiente onde muitos não fazem nada, palavra de Deus para mim e para você: saiba que existem tantos outros que fazem e você não é o único. Não venha com senso de justiça para Deus para justificar o teu desânimo, porque ninguém faz nada, ninguém é muita coisa. Porque ninguém quer compromisso com o Senhor, ninguém é muita coisa. Cuidado, você pode fazer sim, você pode ser alguém que se move sim, você pode ser alguém que tem responsabilidade sim. Você não se move sozinho, você não faz sozinho, você não é o único que tem responsabilidade sozinho. Tem mais pessoas que têm responsabilidade com você, ainda que tantos outros não tenham. Não venha com senso de justiça para Deus para justificar o teu desânimo. Um exemplo de senso de justiça muito claro que nós temos, irmãos, está lá na parábola do fariseu e do publicano, que você e eu conhecemos muito bem, onde o fariseu se coloca diante de Deus e começa a orar dizendo: Deus, muito obrigado, porque eu não sou um crente meia boca como esse publicano, porque eu jejuo tantas vezes por dia, eu faço, eu dou o dízimo, eu isso, eu aquilo. E o outro lá, o publicano, orava batendo no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E você sabe muito bem como é que termina esse contexto. Termina o Senhor Jesus dizendo que aquele que foi justificado diante dele foi o publicano e não o fariseu, porque Deus não se alegra de senso de justiça. Quando você desanimar, não queira se colocar melhor que o outro, não dizendo que você faz e que o outro não faz, não, porque isso não justifica o teu desânimo. Senso de justiça para Deus não cola. Segunda parte da nossa mensagem, quero te convidar a continuar caminhando comigo. É o que talvez eu e você precisamos fazer, irmãos, ao nos sentirmos desanimados. Tudo bem que Elias era homem semelhante a nós, tudo bem que Elias era humano tal como nós, tudo bem que Elias desanimou e eu e você também podemos desanimar. Mas existe algo também olhando para a vida desse personagem que eu e você podemos fazer para poder fugir desse desânimo. Existe algo que eu e você podemos fazer, nos mover para não ficarmos nesse desânimo. Eu quero pensar nisso com você agora. Em primeiro lugar, assuma o seu senso de responsabilidade. 1 Reis 19, 15 e 16.
O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Vamos entender aqui? Elias chega lá desanimado, fala do seu senso de justiça, e Deus faz o que para ele? Corrige o senso de justiça dele, manda ele voltar. Por quê, irmãos? Porque senso de justiça não, mas senso de responsabilidade sim. Então não venha com senso de justiça diante de Deus, mas aja com senso de responsabilidade. A gente vive uma época, irmãos, uma época que a gente infelizmente tem que conviver com pessoas irresponsáveis. Sabe o que é pessoas irresponsáveis? É a pessoa que no desânimo larga tudo. É a pessoa que no desânimo solta a corda. É a pessoa que no desânimo não quer saber de nada, ela culpa o outro. Ela tem senso de justiça. Ela tem vários motivos para justificar o seu desânimo. Ela se desanima porque ela coloca expectativa demais no outro, onde não deveria colocar. Ela coloca expectativa demais em um projeto que não deveria colocar. E às vezes o motivo do desânimo é simplesmente dela. Não estou dizendo que os outros não possam estar errados, mas isso muitas vezes não justifica o seu desânimo. E quando ela desanima, ela solta a corda, ela larga tudo. E Deus está dizendo para Elias: Elias, volta, você tem que ungir fulano como rei, você tem que ungir o outro, você tem que suceder, preparar alguém para suceder você, porque você foi chamado por mim para cumprir um ministério. Existe uma responsabilidade na sua vida e você precisa arcar com ela. Então, se você está sendo tomado por algum desânimo nessa noite, haja pelo senso de responsabilidade, seja tomado pelo senso de responsabilidade. Assuma o seu papel, não largue a corda, não desista, cumpra a sua missão. Se um dia você precisar deixar de fazer algo, deixe com excelência. O que nós vemos muitas vezes, irmãos, trazendo agora para um contexto da vida ministerial, é pessoas saindo na igreja pela porta dos fundos. Se um dia você for sair de algo, se um dia você for abandonar algo, se um dia você for parar com algo, pare, abandone, mas saia pela porta da frente. Haja com senso de responsabilidade, entregue aquilo que você foi chamado para fazer. Você pode dizer amém? Segundo lugar, saiba, queridos, que Deus nos aperfeiçoa através das crises que nós vivenciamos. Olha, Elias poderia não ter nem noção disso, eu creio que ele não tinha noção. Mas quando ele desanima, ainda que seja no momento de glória, e ele se afasta, e ele se isola, ele chega numa caverna, e ele vai para dentro da caverna. Ele poderia não ter noção, eu repito, eu creio que ele não tinha noção, mas eu creio, irmãos, que ele sai dessa caverna muito melhor do que ele entrou. Porque às vezes as crises que nós vivenciamos, ou as crises que Deus permite que a gente viva, irmãos, é para que Ele possa nos aperfeiçoar, e a gente acaba saindo dela muito melhor do que nós entramos. São as cavernas que amadurecem a nossa fé. São as cavernas que às vezes, irmãos, esticam a gente, torce a gente, mas faz com que a gente cresça. E creia num princípio, queridos, que ele também é bíblico. Aquilo que te desanima hoje pode te impulsionar amanhã. Aquilo que te enfraquece hoje pode te fortalecer para o amanhã. Então não descarte nada de dificuldade que você venha viver, porque você pode ser aperfeiçoado e você pode crescer através disso. O apóstolo Paulo, escrevendo a 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10, num texto muito conhecido, ele diz, ele recebe de Deus a seguinte palavra: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Você está desanimado hoje? A sua fraqueza hoje é a força para você amanhã. Você está desanimado hoje? O seu desânimo hoje pode te impulsionar para amanhã. Você está dentro da caverna hoje? A caverna pode te aperfeiçoar para que você saia dela muito melhor do que você entrou. Terceiro lugar, aprenda a ver o agir de Deus nas coisas mais simples da vida.
Elias vivenciar algo maravilhoso sobre esse assunto. Acompanhe comigo 1 Reis 19, de 11 a 13. O Senhor lhe disse: saia da caverna e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui? Olha aqui, eu não sei o que Elias esperava, mas eu imagino, irmãos, que quando ele vai desanimado para aquela caverna, ele fala: eu sou muito melhor do que os outros, porque ninguém tem compromisso com você, eu tenho, porque ninguém quer nada com você, eu tenho, eu estou cansado disso tudo. Eu imagino, irmãos, Elias esperando um mover sobrenatural da parte de Deus, tal como ele estava acostumado a vivenciar. Eu imagino, irmãos, Elias esperando que Deus pudesse abrir os céus e vir de sua direção e falar face a face com ele, e ele sair daquele monte com o rosto brilhando e vendo o sobrenatural de Deus. Eu creio, irmãos, Elias esperando coisas extraordinárias de Deus acontecer. E comigo, com você, às vezes acontece a mesma coisa. A gente desanima, a gente culpa os outros, a gente olha a circunstância e a gente espera que Deus faça algo maravilhoso, sobrenatural, que mova tudo, mova os céus e a terra, venha a nossa direção e mostra: eu estou enxergando você, eu estou vendo você, e o sobrenatural acontece. Só que às vezes Deus está agindo, irmãos, no simples. E Deus fala para ele: sai dessa caverna e vai para a porta dela. E diz a Bíblia que vem um vento muito forte. Vento forte, irmãos, ao ponto de quebrar rocha. Depois vem um terremoto. Depois vem o fogo. Mas Deus não estava em nada disso. E aí quando vem uma brisa suave, queridos, é que está a presença de Deus para falar com Elias. Você está desanimado, talvez você esteja esperando Deus fazer coisas sobrenaturais. Deus está agindo no simples e você não enxerga porque você está esperando o sobrenatural. Às vezes você está desanimado com a sua casa. Às vezes você está desanimado com o seu casamento. E você quer que, como num passe de mágica, estale um dedo, de um dia para o outro, tudo na sua casa mude. E às vezes Deus está mudando dia após dia. Às vezes Deus está trabalhando no caráter do seu filho dia após dia. Às vezes Ele está trabalhando no caráter do seu cônjuge dia após dia. Às vezes tem coisa acontecendo no simples. São os pequenos detalhes da vida e você não crê, e você não vê, porque você está esperando o sobrenatural. Às vezes você está desanimado com a igreja. Às vezes você está desanimado com a sua vida espiritual. E você está esperando que de uma hora para outra tudo aconteça como um passe de mágica. E aconteça tudo que você espera. E de uma hora para outra acabe todos os problemas. E tudo seja perfeito. E a perfeição não vai chegar. Mas Deus, Ele vai trabalhar de pouquinho em pouquinho. A cada dia o ministério vai ser melhor. A cada dia a igreja vai ser melhor. A cada dia a sua vida espiritual vai ser melhor. Mas você está esperando o sobrenatural. Você está esperando o extraordinário. E você não vê o agir de Deus no simples. Quarto lugar, em meio ao desânimo, se fortaleça no Senhor. Irmãos, não existe abrigo maior do que os braços do Pai. Está desanimado? Se fortaleça no Senhor. Porque nós tudo podemos naquele fortalece, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero concluir essa mensagem indo ainda em um outro texto com você, para que a gente possa concluir. O Ministério de Louvor pode se posicionar aqui. Enquanto isso, abre sua Bíblia em Jó capítulo 4, versículo de 1 a 5. Eu quero concluir a mensagem nesse texto. Então respondeu Elifaz de Temã: se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima.
quando você é atingido, fica prostrado. Deixa eu te explicar esse texto. Primeiro, você conhece muito bem o personagem. O personagem é Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó. Sabemos muito bem o que ele passou, o que ele enfrentou na sua vida. E nesse capítulo 4 é o momento em que ele começa a receber os seus amigos. E os seus amigos começam a dizer-lhe algo. E ele faz, uns dos amigos de Jó, começa a dizer coisas muito interessantes aqui para Jó. Que ele começa falando assim: olha, Jó, você ensinou a tantos. Jó, você fortaleceu mãos fracas. Jó, suas palavras deram firmeza aos que tropeçavam. Jó, você fortaleceu os joelhos vacilantes. O que ele faz? Está falando, irmãos? Você foi responsável em tirar tantas pessoas do desânimo. Você foi responsável em impulsionar tantas pessoas. Você usou de teoria, e essas teorias foram palavras não suas, de Deus, para tantas pessoas. Mas ele conclui: agora, Jó, que é você que precisa dessas mesmas palavras que um dia você já disse tantas vezes. Mas agora, Jó, que é você que desanima, você vai se entregar. Mas agora, quando vem com você, Jó, você vai se prostrar. Por que você não faz agora com você, Jó, o que você já fez com tantas pessoas? Você foi um instrumento de Deus na vida de tantas pessoas, Jó, e agora com você, você vai se entregar? Você já está entendendo essa palavra? Você já está entendendo? Às vezes você é a boca de Deus para animar tantas pessoas. Às vezes você é instrumento de Deus para impulsionar tantas pessoas. Quantas vezes você deu um abraço em quem precisava? Quantas vezes você trouxe uma palavra para quem precisou? Mas agora, quando é você, você vai se prostrar? Mas agora, quando é o momento de você pegar as palavras que tantas vezes você já disse para outros e dizer para si mesmo, você vai se entregar? Você vai se prostrar? Esse é o momento, Jó, ele está dizendo, de você pegar tudo aquilo que você já fez para o outro e fazer para você. Às vezes, irmãos, a gente é instrumento para tantas pessoas, mas quando chega com a gente não consegue controlar o desânimo. Às vezes a gente é instrumento para tantas pessoas, irmãos, mas quando ele bate na porta do nosso coração, a gente deixa ele entrar. E às vezes a gente, em vez de tirá-lo, em vez de se fortalecer com aquilo que nós já fizemos tantas vezes na vida do outro, a gente se entrega. Quero dizer para você nessa noite, quero te encorajar a vencer esse desânimo. Quero te encorajar a conseguir olhar à sua volta e ver tudo de bom que Deus está fazendo. Não importa se uma expectativa sua ainda não aconteceu. Não importa se alguma expectativa sua está sendo frustrada. Tem tanta coisa boa acontecendo. Tem tanto agir de Deus ao seu redor. Foque os seus olhos no agir de Deus e tire os olhos da expectativa frustrada. Presta atenção aqui em mim. Tenho certeza que a maior palavra que pode ser falada para cada um de nós é a palavra de Deus. A palavra de Deus foi pregada. Não tem palavra maior que a palavra de Deus.